Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Bom, eu diria que é absolutamente incontroverso que se registra, ao longo da última década, um crescimento robusto nos portos portugueses e que esse crescimento se deve a alguns fatores. Em primeiro lugar, por força da emergência do transporte marítimo à luz da intensidade do comércio, em particular da globalização, e também pelas infraestruturas que temos e que são boas, e também pela capacidade de adaptação que fizemos, quer do ponto de vista tecnológico, melhorando as condições operacionais, simplificando procedimentos, tornando por isso os nossos portos mais atrativos e mais competitivos. Este crescimento do transporte marítimo é uma tendência e, portanto, Portugal tem aqui uma janela de oportunidade e não haverá, seguramente, no quadro das opções de futuro do país, tantas áreas para as quais nós tenhamos uma vocação tão apropriada que tenham potencial de crescimento exponencial, como se verifica na área do mar e, em particular, na questão portuária. Por isso, o que nos importa aferir aqui é saber em que medida é que o Governo, nas suas decisões, toma a seu cargo essa responsabilidade e é capaz de responder a questões nucleares a este respeito. O Governo apresentou há um ano a sua estratégia, depois fê-la aprovar em Conselho de Ministros, foi publicada, mas há um conjunto de aspectos que eu gostaria que a Sra. Ministra clarificasse. Primeiro aspecto, relativo ao Porto de Sines. Faz um ano que a Sra. Ministra, numa cerimónia pública, instou o Conselho de Administração do Porto de Sines a lançar o concurso para o novo terminal Vasco da Gama, sem que se conheça até hoje qualquer resultado a esse respeito e num processo que a Sra. Ministra reputava de urgente, pois, segundo as suas declarações, já se verificavam restrições de capacidade que obrigavam a que os prazos fossem revistos e se antecipasse essa iniciativa. Também a respeito do Porto de Sines, tenho que lhe recordar uma vez mais, a Sra. Ministra, em novembro de 2016, em declarações públicas, talvez ingenuamente otimistas, a respeito da renegociação com a PSA, afirmou que a mesma seria concluída no prazo de 2 meses. Até hoje, que eu saiba, não há nada a esse respeito. E também nós sabemos que, por força da exclusividade da PSA, essa matéria cruza-se com a questão do novo terminal. E neste momento não temos nem novo terminal Vasco da Gama, nem alargamento do terminal 21. E, portanto, eu julgo que será de elementar justiça exigir à Sra. Ministra que nos preste aqui os esclarecimentos sobre quais os estorvos que, neste momento, impedem a que tal avance, porque é absolutamente indiscutível que essas iniciativas, que são financiadas em larga medida pelos privados, julgo que até nesses casos integralmente pelos privados, são indispensáveis para se constituírem como força motriz da economia portuguesa. Outro aspecto que eu julgo que é importante que a Sra. Ministra responda prende-se com o terminal multimodal do Barreiro. Uma história que também já vem longa e que o Governo fez os estudos, depois verificou-se que não havia uma concordância quanto à localização com a Câmara Municipal do Barreiro, na medida em que se ofendiam as vistas, o processo teve que ser suspenso. Entretanto, foi criado um grupo de trabalho, não há notícia que esse grupo de trabalho tenha registado grandes avanços. Aliás, a informação que eu tive a ocasião de reunir dá sentido às dúvidas a esse respeito. O grupo de trabalho não tem reunido com a periodicidade adequada e, portanto, cabe saber qual é o ponto da situação a este respeito. Qual é a localização alternativa? Quando é que podemos esperar que venham a ser lançados concursos, porque esta matéria, segundo a Sra. Ministra, era uma matéria de vital importância e já passaram 2 anos e não se vê em que medida é que haja luz ao fundo do túnel para assegurarmos a realização desta iniciativa.
Senhora Ministra, foi, como a Senhora Ministra disse bem, submetida à Assembleia da República a proposta de lei referente ao tonnage tax. Teremos seguramente a oportunidade de a discutir em plenário, mas em relação à matéria da Marinha Mercante, não é menos importante assumirmos uma visão global de como poderemos revigorar a nossa frota nacional, a qual, como o Governo diz, e bem, já está em acentuado declínio há muito, muito tempo. E, portanto, eu julgo que o tonnage tax pode ser importante, não o discuto, aliás, nas vezes que tenho a oportunidade de inquirir a Sra. Ministra, tenho pronunciado sempre pela urgência de intervir a respeito da matéria. Obviamente que temos que avaliar em concreto o regime que nos é proposto, mas um regime de tonnage tax é algo absolutamente vital para garantir termos de comparação e atrair investimento, criar emprego e revitalizar a nossa Marinha Mercante. Daí não há dúvidas a esse respeito, mas eu julgo que a interpretação de que o tonnage tax é a solução para todos os males é uma solução curta. E isso conduz-me a tratar de outras questões que eu queria saber qual é a posição do Governo e que dizem respeito a duas ou três coisas. A primeira é o regime que autoriza a utilização de guardas armados a bordo. Tem sido amplamente reclamado, aliás, todos os índices a respeito da pirataria depõem nesse sentido. Já há outros países que têm. A Senhora Ministra teve a ocasião de dizer que essa matéria estava em estudo. Eu julgo haver uma proposta que o Ministério do Mar está de acordo, mas que, porventura, não sei se haverá concordância com outros ministérios e, portanto, gostaria de saber se a matéria é ou não para avançar e se é para avançar, quando. Colocam-se outras questões que também são importantes, que têm a ver com as competências curriculares, por exemplo, dos cursos que são ministrados na Escola Náutica. Eu acho que isso é uma matéria para a qual temos a olhar, até porque na proposta de lei do tonnage tax faz-se apelo aos marítimos nacionais e, portanto, por via disso, eu julgo que essa matéria teria que ser tratada. E depois outra matéria que é importante e que, infelizmente, nós não temos dado resposta. Os tratados que Portugal ainda não ratificou. Há um conjunto de tratados, desde a Convenção de Hong Kong ao Salvage Convention, Anti-Fueling Convention, Convenção de Londres, entre outras, que versam matérias de segurança, responsabilidade de proprietários de navio, proibição da poluição marinha, etc., que não estão ratificados e que eu gostaria de saber quando é que o Governo os ratifica. E, para terminar, a questão do gás natural liquefeito, em que Portugal tem todas as condições. E, portanto, não há discordância em relação à importância estratégica, quer do ponto de vista da menor dependência energética, quer como oportunidade de negócio para o país. Acho que temos que reconhecer isso é muito, muito importante e nós não podemos desconsiderar essa matéria como prioridade, mas, por exemplo, na estratégia estabelecida, dizia-se que em 2017 seria realizado um plano estratégico a esse respeito. Eu não sei se há ou não esse plano estratégico, gostava de saber se os prazos foram cumpridos e, no caso de não terem sido cumpridos, quando é que poderemos conhecer esse plano estratégico, porque entendemos, quer no onshore, quer no offshore, quer no que se refere a cargas, a transporte de mercadorias, quer nos cruzeiros, essa é uma grande oportunidade e que dá expressão a que Portugal consiga lançar-se na economia do mar em relação a um conjunto de matérias que ultrapassa a vocação tradicional que o país tem e tem a capacidade de explorar outras opções fundamentais para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também ao Sr. Deputado Cristóvão Norte,